Eu convido vocês a abrirem em Hebreus capítulo, 2 textos, né, a gente poder ler. Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16, e depois durante o texto a gente vai ler também o capítulo 7. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 16. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos ler juntos. 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que o Senhor nos traz nessa noite, e queremos te pedir que por ela nós sejamos fortalecidos, encorajados, que nós possamos chegar junto ao teu coração. E ó Deus, tu conheces a luta de cada um, a necessidade de cada um, mas quão bom é sabermos que nós não estamos sozinhos. Há alguém muito importante e muito especial, maravilhoso, que é o nosso intercessor. Esse alguém é o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Jesus, o nosso intercessor, sumo sacerdote. A palavra fala aqui nesse texto, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Na religião judaica, não é? No estabelecimento da fé judaica, havia a função do sacerdote. Logo nos dias de Moisés, que Arão foi designado por Deus para ser sacerdote, e a tribo dos sacerdotes era a tribo de Levi. Então da tribo de Levi saíam os sacerdotes. E quem que era o sacerdote? O sacerdote foi estabelecido pelo próprio Deus para ser aquele que fazia a ligação entre o homem e Deus. O sacerdote, ele ficava como se fosse uma ponte, como se fosse um elo, como se fosse um mediador. E o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: nós temos um único mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso mediador, é aquele que nos liga ao Pai. Somente Jesus. Não é igreja. Nós não somos ligados a Jesus por igreja, né? Alguém falou assim: a igreja é importante? É importante, mas igreja não salva. Igreja não salva ninguém. Outras pessoas, outros santos, outras pessoas influentes podem ter alguma importância, mas também não salvam. O único que foi designado por Deus para ser o nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando Jesus morreu, aconteceu um fato sobrenatural. Os sacerdotes, eles ministravam no lugar santíssimo, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo, que era chamado Santo dos Santos, que era um espaço
pequenos, talvez desse tamanho, talvez da frente aqui da plataforma, onde ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era separada com um véu, que era um véu feito de camadas, bordado com vários tecidos. E aconteceu que quando o Senhor Jesus morreu, aconteceu que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando o quê? Que o caminho para a presença de Deus, onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, agora estava aberto para todo aquele que quisesse, por meio da morte do Senhor Jesus. Então, na morte do Senhor Jesus, Jesus penetrou no mais íntimo da presença de Deus, deixando um espaço para que nós também pudéssemos adorar ao Senhor e viver na presença do Senhor de todo o nosso coração. No livro de Apocalipse, capítulo 1, é descrito a revelação do Senhor Jesus em sua glória. E aparece o Senhor Jesus com cabelos brancos, com umas vestes brancas e com uma cinta de ouro aqui no tórax, que significava o quê? As vestes de um sumo sacerdote. Então, quando é descrito no livro de Apocalipse que Jesus estava ali ministrando, e tinha o candelabro e tinha as estrelas nas mãos, o Senhor Jesus estava fazendo a nossa mediação, agindo em nosso favor, para que nós pudéssemos ser aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, 34, que Jesus, Ele intercede por nós à direita do Pai. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele fez tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o qual também ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E depois ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição? Como está escrito: posso em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, nós temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não somente foi o sumo sacerdote, mas como também foi a oferta perfeita. Ele se entregou por nós e Ele também levou seu sangue para nos salvar. O sacerdote de Jesus é um sacerdócio imutável. Olha que abra a sua Bíblia um pouquinho na página da frente, Hebreus capítulo 7, versículo 14, diz assim: pois é evidente, Hebreus 7,14, pois é evidente que nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, procedeu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, se por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles com juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar.
Ou seja, o sacerdote chegava um tempo, morria e tinha que passar para outro. Pegava as vestes e tinha que passar para o filho, né? A função do sacerdote. Mas Jesus não. Jesus, ele assumiu um sacerdócio imutável. Ele não foi impedido pela morte. Versículo 24 diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ou seja, por Jesus, nós temos um sumo sacerdote que nos conduz à presença do Pai e às vitórias completas e perfeitas. Por Jesus nós somos ligados a Deus de uma forma completa, de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Irmãos, a coisa mais importante que nós temos na vida é o nosso relacionamento com Deus. A coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida é o seu tempo a sós com Deus. Não há nada que seja maior ou melhor do que você estar relacionado e bem relacionado com Cristo. Agora, nós somente podemos estar na presença de Deus e ligados ao Pai através do Senhor Jesus. Eu gosto do capítulo 17 de João, quando fala a oração sacerdotal de Cristo. A Bíblia fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a Ti. E Jesus orou nessa oração do capítulo 17 de João, ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, essa oração sacerdotal de Cristo é uma oração onde Jesus nos apresentou ao Pai. E por que Jesus, ele é o nosso sacerdote? E quando que o Senhor Jesus intercede por nós? Quando ele é o nosso mediador, aquele que nos liga ao Pai? Quando que Jesus intercede por nós? Quando nós enfrentamos ventos contrários. Cantamos há pouco a música Solta o Cabo da Nau, né? E atravessar o mar, ir com o Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia naquele texto que Jesus falou sobre a tempestade que se levantou lá no mar. E diz no capítulo 14 de Mateus que Jesus compeliu os discípulos, verso de número 22, que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado. Mas quando os discípulos tomaram o barco e passaram para o outro lado, a palavra de Deus diz que enquanto ele despedida as multidões, o versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, estava lá ele só. Entretanto, versículo 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, o Senhor Jesus permitiu que eles fossem para aquele mar, e naquele mar se levantasse uma tempestade. Nós nunca sabemos quando nós vamos passar por um problema, por um momento difícil, por uma hora que às vezes a gente não sabe o que fazer. E foi quando aconteceu isso. Jesus tinha subido no monte para orar por eles. Jesus tinha falado assim: vão. Jesus sabia que eles iam enfrentar uma tempestade, porque o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Mas mesmo assim ele disse: vão. Por que às vezes o Senhor permite que nós passemos alguns momentos difíceis? Para Ele demonstrar que Ele está conosco também nos momentos difíceis. E uma coisa mais importante, que não somente Ele vê, não somente Ele ora por nós no meio da tempestade, mas Ele também vem ao nosso encontro.
A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus saiu e foi encontrá-los andando sobre o mar. Ou seja, Jesus ele quer demonstrar algumas coisas que somente nós vamos aprender no meio da prova mais difícil. Às vezes a gente recebe alguma notícia ruim com respeito a nós mesmos, né? O médico chega e fala assim: olha, não tem mais o que fazer. Olha, eu não sei como vai resolver. Olha, agora destrambelhou, não tem mais o que fazer. Agora as coisas se perderam por completo. É nessas horas que o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua graça, para nos ajudar a vencer nos momentos difíceis que eu e você passamos. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Quem passa por lutas aqui, levanta a mão. Irmãos, tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Tem momentos que a gente não sabe como agir. Se falar alguma coisa vai ser ruim, se não falar vai ser pior. E às vezes nessas horas você precisa lembrar que Jesus está intercedendo por você. Jesus, Ele não desistiu, Ele não nos deixa sozinhos no meio da tempestade. Ele vai ao nosso encontro, Ele intercede por nós. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Quando nós precisamos de Jesus, da intercessão do Senhor Jesus? Quando nós enfrentamos ventos contrários. Quando nós precisamos do Senhor Jesus? Quando nós enfrentamos tentações. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus falou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando nós precisamos da intercessão do Senhor Jesus? Quando nós passamos por tentações. O que é a tentação? A tentação é aquilo que tenta nos levar à queda. É aquilo que tenta amarrar a nossa vida para nos afastar do Senhor Jesus e desviar o nosso coração do Senhor. Pedro, ele iria passar por um momento da peneira, né? Jesus falou assim: Satanás vos reclamou para peneirar. Os irmãos lembram quando aconteceu com Jó, aquela tribulação que Jó passou? Falou assim: olha, Senhor, Jó só está desse jeito que o Senhor fala, íntegro, reto, temente a Deus, porque o Senhor tem cercado ele. Ah, mas se o Senhor não cercar ele, ele vai perecer, ele vai ser uma pessoa, ele não vai ser fiel a ti. Então o Senhor permitiu. Irmãos, Deus permite às vezes situações difíceis para que nós possamos demonstrar que nós realmente o amamos, que nós queremos seguir o Senhor Jesus. E às vezes nós não entendemos que no meio daquela prova, como Daniel passou por uma prova, como os amigos de Daniel passaram por uma prova, como José passou por uma prova, como Moisés passou por uma prova, como tantos na Bíblia passaram por provas. Nós precisamos atravessar os desertos, os momentos difíceis, as horas que a peneira está passando para ficar com o Senhor Jesus, mas lembrando uma coisa. Jesus disse: Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Não sei quantos já ouviram falar de John Newton. John Newton foi o autor daquele hino Amazing Grace, né? Que foi um hino que nós cantamos: ó graça maravilhosa, ó graça excelsa do Senhor, perdido ele me achou. John Newton, ele era um mercador de escravos, e ele era uma pessoa totalmente ímpia e afastada do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus o alcançou,
Ele estava no oceano e aquele oceano estava para o mar naufragar. E ele então pediu e clamou a misericórdia de Deus. E alguns dizem que ele compôs esse hino falando das suas aflições, quando ele viu que a graça de Deus podia alcançá-lo e salvá-lo. Ele que estava fazendo coisas erradas, ele que tinha tido uma vida errada, ele foi transformado pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus o alcançou e o perdoou e o salvou. Irmãos, a graça de Deus vem para o pecador pior que possa ter nessa terra. A graça e a misericórdia de Deus faz com que cada um de nós possa ser alcançado e receber o perdão de Deus pela fé. Ele falou, num dos textos que ele falou, ele diz assim: esta é a fé, a renúncia de tudo que somos capazes de chamar nosso, e a confiança completa no sangue, na justiça e na intercessão de Jesus. A nossa confiança na intercessão de Jesus. Não fosse o Senhor Jesus ter sido nosso intercessor, nenhum de nós teria esperança. Nenhuma pessoa nesse mundo teria salvação. Não fosse Cristo ter tomado o nosso lugar naquela cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua, aquela cruz era nossa. Mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar para nos salvar. E Ele pode transformar a nossa vida. Jesus falou com Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos peneirou para reclamar como trigo. Quando nós precisamos da intercessão de Jesus, quando nós enfrentamos a tentação. Pedro falhou. Quando chegou no momento crucial, a palavra de Deus fala assim: você conhece ele, eu sei que você estava andando com ele. O que Pedro falou? Eu não conheço esse homem. Uma vez. Ah não, mas olha, passou um tempinho. Não, você realmente estava com ele, você é galileu. Novamente Pedro fala: eu não conheço esse homem. Depois então fala assim: uma mulher se levantou e falou assim: não, você realmente é você mesmo, você andava com ele. E a Bíblia fala que Pedro começou a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que num momento Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. E quando Jesus olhou para Pedro, a Bíblia fala que Pedro saiu correndo a chorar amargamente. Porque talvez ele tenha lembrado que Jesus orou por ele, que Jesus pode salvá-lo. Irmãos, só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. Não são coisas, não são bens, não são pessoas. Só Jesus pode nos salvar. Ele intercedeu por mim e por você. Ele intercede quando há fracassos até. Pedro fracassou, Pedro falhou, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus orou por ele para levantá-lo. Judas falhou também, mas não levantou. Mas Pedro, ele se humilhou e ele se levantou. E ele foi resgatado e ele escreveu as epístolas e ele foi transformado num homem segundo o coração de Deus. Um homem que serviu a Deus, um homem que pregou o evangelho de Deus, que foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus orou por ele. Irmão, você lembra que Jesus ora por você? Jesus intercede por mim e por você. Quantas vezes nós somos falhos, nós somos nada, mas a graça de Deus vem ao nosso coração. O fracasso acontece quando o ego se coloca no trono, mas o sangue de Jesus é capaz de perdoar e purificar o coração que se arrepende. Irmãos, nós não somos salvos por nós mesmos, nós somos salvos pelo sangue
do Cordeiro de Deus. É o sangue precioso que nos conduz à vitória. A palavra fala aqui em Hebreus 7:25, Jesus intercede para nos levar à vitória completa. Por isso Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando nós nos arrependemos, a graça de Deus é capaz de nos alcançar e capaz de fazer algo mais. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do mal. E a palavra fala, no capítulo 17 de João 17:20, diz assim, abra sua Bíblia lá, João 17:20, é muito importante esse versículo 20 do capítulo 17 da oração sacerdotal de Cristo. A palavra fala assim: não rogo somente por estes, Pedro, Tiago, João, Paulo, mas também por aqueles inclui aqueles que estão na igreja do Nazareno, dia 26 de novembro de 2025, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu rogo também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmão, Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Nós estamos de pé não porque nós somos melhores, não. Nós estamos de pé porque o Senhor Jesus nos levantou, nos colocou de pé e nos sustenta através da sua oração. Se alguém vence, vence por causa do sangue do Cordeiro, o sangue que Jesus pagou. E por fim, capítulo 4 que nós lemos, diz: acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. O que é misericórdia? É não recebermos o castigo que nós merecemos. Acheguemo-nos para não recebermos o castigo que nós merecemos. Nós merecemos condenação, mas Jesus vem para trazer graça. Diz a palavra: recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. O que é graça? É aquele favor que eu não mereço. Quem já recebeu um presente aqui? Quem já recebeu um presente? Né? O que é um presente? É aquilo que você não fez nada, é um presente. A palavra fala: Deus nos poupa, isso é misericórdia, mas Deus nos concede graça. Isso é favor, isso é presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todos aqueles que o receberam sejam salvos, perdoados. Amém. Vamos ficar de pé. Nessa noite, eu gostaria de convidar você, se você quiser, sair do seu lugar, vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu quero receber tua graça na minha vida. Eu quero receber o teu favor. Eu quero receber, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu quero ser liberto, eu quero ser salvo pela tua graça. Eu quero ser sustentado pelo Senhor, porque eu creio que o Senhor é o meu intercessor. Vamos saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você quer receber o favor do Senhor, e nós vamos juntos orar, porque todos nós precisamos desta graça, deste favor. Eterno Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque um dia o Senhor se tornou o nosso intercessor. Ó Deus, nós estávamos perdidos, desorientados, nós estávamos condenados, ó Pai. Ó Deus, nós estávamos com os nossos pecados pesando sobre cada um de nós, e nós não somos merecedores de nada do Senhor. Pelo contrário, o que nós merecemos é condenação. Mas o Senhor veio para nos oferecer misericórdia.
E ó Deus, o Senhor veio para também nos oferecer graça, presente, o Espírito Santo, a glória de Deus sobre a nossa vida. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor derrame graça e favor sobre cada um dos queridos que estão aqui. A tua palavra fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor, a oportunidade nós não podemos deixar passar, e a oportunidade é Jesus, a oportunidade é o Senhor ressuscitado, a oportunidade é a vida abundante que o Senhor nos dá. Ó Pai, que nesta noite nós sejamos renovados, fortalecidos e encontremos no Senhor, ó Deus, a tua bondade, o elo que nos liga ao Pai, para podermos vencer, porque um dia o Senhor orou por nós e a tua palavra diz que o Senhor continua a orar por nós, o Senhor continua a ser o nosso intercessor. Por isso nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, por causa que há uma intercessão, e essa intercessão quem faz é o próprio Senhor. Bendito seja o teu nome. Queremos te dar graça, Senhor, queremos louvar o Senhor, e ó Deus, te pedir: sê conosco, ó Deus, porque sem ti nós nada somos, mas contigo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Abençoa-nos, ó Pai, cobre-nos com teu favor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Assim nós oramos com ações de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fique de pé.